Você de casa gosta de história? Então o programa de hoje é para você. Nós fomos até Tocos, aqui em Campos, lá nas terras do Arquivo Público Municipal, onde estão sendo feitas um trabalho de arqueologia e várias peças importantes estão sendo descobertas. E ainda tem boa ação aqui no Atualize, é a obra do berço. No quadro de receitas, você vai rever uma torta de limão deliciosa que a minha amiga linda Amanda Barreto preparou com a gente aqui no Atualize. O Atualize começa agora. E o Atualize veio até Tocos, aqui no município de Campos dos Goitacazes, nas terras que pertencem ao Arquivo Público Municipal, conversar com o arqueólogo, o professor Luiz Cláudio. Aqui está sendo feito um trabalho de escavação dessas terras e vários objetos da época da escravidão já foram encontrados. Professor, muito obrigada pela entrevista, por esse trabalho muito bacana, que eu fiquei tão feliz de participar, porque eu acho que história é fundamental assim, para a gente, né? Principalmente conhecimento da época da escravidão, que foi uma época muito importante. Fala um pouquinho para a gente desse projeto de pesquisa, já está na terceira temporada, né? Bom, esse é um projeto que começou em 2012 e que visa o estudo comparativo de fazendas de café e de engenhos de açúcar no Sudeste, durante os séculos 18 e 19. E a gente começou esse projeto justamente aqui no Colégio dos Jesuítas, no Arquivo Público de Campos, pelo fato de que essa foi a maior fazenda de todo o norte fluminense durante os séculos 17, 18 e grande parte do 19. Chegou a ter 2.000 pessoas escravizadas trabalhando nessa fazenda. Então era uma senzala muito grande, era uma senzala de cerca de 180 por 250 metros. Então era um espaço muito grande que estava abrigando toda essa população. E as pessoas que viviam nessa senzala constituíam famílias. Então o que é que a gente tem, né? As senzalas são... cada senzala pertence a uma família e essas pessoas estavam realizando suas atividades como todos nós realizamos nas nossas casas, né? Que são relacionados com alimentação, com lazer, com descanso, e são justamente esses vestígios que a gente acaba encontrando. A maior parte dos vestígios que a gente encontra estão relacionados com preparo e consumo de alimentos. São ossos, conchas também, estavam consumindo mariscos, ostras, estavam consumindo carne de boi, carne de porco, eram as duas principais espécies consumidas, principalmente as patas e as cabeças desses animais, que são justamente partes mais pobres em carne, mas que se tinha uma tradição que foi mantida, inclusive pela comunidade descendente da comunidade de senzala, né? Ainda no século XX, até meados do século XX, ainda estava sendo intensamente consumido, né? Esses cortes, mas são cortes que são pobres em carne, mas que tem um apelo cultural também para essas pessoas. Agora, o que é interessante é que com essas descobertas, né, de todos esses materiais, agora há pouco, antes de começar a entrevista, um aluno veio aqui conversar com o professor com uma bolinha que parecia você até supôs que pudesse ser até uma bala, né, de alguma arma, e a gente consegue compreender como que era a rotina e os hábitos, né, dessas pessoas na época da escravidão. Os materiais que vocês encontraram aqui foram ossos, miçangas, mais o quê? Encontramos cerâmica, muita cerâmica relacionada com o preparo, com o consumo e com estocagem de alimentos. Encontramos louças portuguesas e depois encontramos louças inglesas, né? Nas áreas que a gente já escavou, que são do século XIX, encontramos louças inglesas também. E assim, o que nos interessa, essa terceira temporada de escavação, e é o terceiro setor da senzala, é uma senzala muito grande. Então nós primeiramente escavamos um setor que está a 80 metros em linha reta daqui. Depois, na segunda temporada, escavamos um outro setor do outro lado da senzala e agora viemos para esse lado.
Qual que é o interesse em fazer isso, né? Mostrar diferentes setores da senzala. É para a gente poder comparar esse material, porque quando se fala em senzala, né, e na vida da população escravizada, pelas informações que a historiografia fornece, as fontes documentais, elas dão uma ideia de um modo de vida muito homogêneo, muito uniforme. Então se generaliza muito, porque sabe-se pouquíssimos detalhes da vida cotidiana dessas pessoas. Então, qual que é a forma da gente descobrir informações sobre a vida cotidiana? Entrando realmente na senzala e escavando esses espaços e recuperando os vestígios daquilo que eles fizeram. Assim a gente trabalha realmente com evidenciando o que eles fizeram antes do que as pessoas, que o olhar externo disse que eles fizeram, escreveu que eles tenham feito, né? Então são fontes muito distintas, né? Essas fontes escritas deixadas pelos europeus, por exemplo, ou pelos proprietários de escravos, do material, da cultura material que a gente encontra nesses vestígios. Então a nossa intenção é contrastar as duas, mas assim a gente descobre uma riqueza, e essa riqueza, assim, antes do que essa visão estática da vida na senzala, a gente descobre que está tudo mudando através do tempo. Que tem uma dinâmica intensa na vida dessas pessoas. Os modos de vida deles estão mudando através do tempo e mudam também em diferentes áreas da senzala. Então, o que a gente está trabalhando com a hipótese é que diferentes áreas da senzala estavam sendo ocupadas por grupos distintos, e esses grupos eles estavam se expressando de forma diferente, eram grupos que estavam constituindo identidades distintas nesse espaço, estavam utilizando a cultura material para expressar essas diferenças. Daí, uma das minhas orientandas acabou de defender uma dissertação sobre os ornamentos e sobre as vestimentas. Um dos pontos que a gente encontrou, um dos materiais que a gente encontrou muito na escavação foram botões. Botões de vários tipos. Então, esses achados ajudam a desmistificar aquela ideia que é muito em voga, que as pessoas reproduzem, de que os escravos andavam nus, de que não tinham dinheiro para comprar suas roupas e etc. Então, a gente encontrou vários tipos de botões que eles estavam usando, e botões, inclusive, que para a época eram caros. E o que é o mais interessante, né? Porque de alguma forma eles tinham acesso a esses botões que a elite utilizava, né? E os botões mais comuns que a gente encontrou que eles usavam eram botões feitos em ossos, que eles mesmos poderiam estar fazendo. E isso é interessante porque demonstra que mesmo numa comunidade escravizada existia diferenças. E as pessoas se expressavam de diferentes maneiras, por exemplo, usando roupas diferentes, né? Um outro ponto foram os ornamentos, diferentes ornamentos que a gente encontrou. E entre eles existem várias contas de colar. Contas que hoje a gente utiliza, e eles usavam contas de vários tamanhos, contas inclusive vindas da Europa. O que é interessante é ver que eles tinham acesso a essas contas vindas da Europa, né? Fora as que eles faziam por eles mesmos. Além das contas de colar, a gente encontra vários ornamentos como brincos, pulseiras de metal martelado, de cobre, muitos crucifixos que demonstram essa religiosidade, por um lado, católica, mas que poderia ter outros sentidos, né, do ponto de vista deles. Essas pessoas que estão aqui fazendo esse trabalho, participam desse projeto, são estudantes de arqueologia? São estudantes de graduação e de pós-graduação em arqueologia. A grande maioria da Universidade Federal de Minas Gerais, mas temos também estudantes de outras universidades. Temos estudantes da Universidade Federal do Piauí, da Universidade Federal de Pelotas, da Universidade Federal de Sergipe, do Museu Nacional. Nossa, tem de tudo quanto é lugar. Pois é. Muito bacana, e vieram parar aqui em Campos, que é uma cidade, né? E nós somos uma região muito rica em história, e principalmente no que diz respeito à época da escravidão. A gente está aqui acompanhando um pouco das escavações e eles acabaram de encontrar mais alguma coisa interessante aqui. Deixa eu perguntar ao professor Luiz Cláudio, o que eles acabaram de encontrar e já foi identificado?
Aqui é uma estrutura que a gente está achando que está relacionada com uma cozinha do século XVIII, né, de mais de 200 anos atrás. E quais são os indicativos? A gente tem essa linha aqui de buracos que são estacas, né, que estão indicando que era alguma espécie de mesinha, algum lugar para provavelmente preparar alimentos. E aqui você vê que tem uma mancha mais cinza e justamente uma mancha de cinzas, né, que está relacionado com a combustão dos alimentos. E aqui a gente vê uma concentração de ossos que está tudo relacionado com o mesmo evento deposicional, ou seja, essas pessoas fizeram uma refeição. Essa refeição foi basicamente composta por cabeças de boi e patas de boi, e depois jogaram os restos dos ossos nesse espaço. E assim, a ênfase era no consumo dessas partes menos ricas em carne, né, desses animais, sobretudo cabeças, patas, a gente conta também costela. E além do boi, na outra quadrícula a gente acabou de encontrar uma mandíbula de porco, né, que eram os dois principais mamíferos, né, domesticados, que estavam sendo consumidos, e que também está demonstrando isso, esse consumo de cabeças de porco e de boi nesse espaço, né? Isso está bastante recorrente, a gente encontra em todas as quadrículas aqui, toda essa área a gente está encontrando justamente os mesmos tipos de ossos, né? Um outro item que a gente encontrou foram vários cachimbos feitos de barro. E eles usavam esses cachimbos para fumar no tempo livre ou mesmo numa pausa entre a plantação, né, durante o trabalho. E a gente ainda não sabe o que eles fumavam, mas possivelmente era o fumo mesmo, né, tabaco. E o interessante é que vários descendentes dessa comunidade escravizada contaram que os avós, os pais deles ainda continuavam fumando em cachimbos feitos de barro, feitos por eles mesmos, né? Então essa prática acabou se continuando no tempo, e o que é muito bonito de se ver, né? A gente achar isso aqui. O interessante de estudar esse material é justamente pelo fato de esse ser o primeiro estudo zoarqueológico feito no Brasil em um contexto de senzala. Ou seja, a gente está descobrindo como eles estavam se alimentando e toda a sua prática de subsistência nos sítios. Qual que é o achado de vocês aqui que vocês mais comemoram? O achado que a gente mais comemora são principalmente os ornamentos e tal. E entre a zoarqueologia são os animais que foram caçados, né? Os animais silvestres, que foi uma surpresa para todos nós.